dia. Ai, gente, acho que eu mexi o celular. Tá meio tortinho aqui atrás, mas tudo bem. Bom dia, vou cumprimentar para... Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Se... alguém já chegou. Sueli. Se o áudio estiver bom, vocês só confirmem. Acho que deu uma balançada aqui no meu celular, mas eu nem vou movimentar. Então deu tudo bem. Se lá estão me ouvindo é porque está tudo ok. Bom dia a todos. Bom, então vamos começar nossa atividade voltada para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a prece e os demais vão se aproximando. Então, começando a semana, né, nesse domingo, vamos nos concentrar, quem preferir fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Mestre Jesus, espíritos amigos, mentores espirituais da nossa casa de oração, dos espíritos em nosso lar. Agradecemos, Senhor, pela semana que se passou, por toda essa oportunidade de estarmos aqui, essa experiência material, evolutiva, em nossas vidas. E te pedimos pela semana que inicia, que sejamos sempre guiados por tua luz, que sejamos bons aprendizes, vigilantes, buscando melhorar a cada dia e que a luz do Evangelho possa nos guiar, que ela seja o farol dessa caminhada que construímos rumo à luz, à aquisição de valores, de virtudes do homem de bem. O Evangelho de Jesus há de ser esse guia, esse farol nas sombras que ainda nos encontramos. Muito obrigada, Senhor, por todas as oportunidades, obrigada por este momento de estudo, de reflexão, de Evangelho. Permaneça conosco nessa atividade e na semana que se inicia. Assim seja. Nossa, agora que eu tô vendo, tá com um ventiladorzinho aqui na lateral, tá? Bom, o tema de hoje, proposto pela casa, é justamente o início, o segundo item do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro módulozinho, que trata da introdução, essa, gente, é a versão, digamos, mais acessível, né, no sentido monetário. E aí nós vamos comentar, né, o quanto é importante que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Então, sempre que surgem versões, entre aspas, populares, é uma bênção, porque elas são mais fáceis de serem adquiridas, inclusive às vezes doadas. As pessoas podem comprar uma quantidade grande e doar para o centro espírita, ou doar para vários colegas de trabalho, né, membros da família. Então eu acho bonitinho. Essa daqui, a versão, o papelzinho dela é tipo, chama às vezes de papel jornal, mas o que vale é a essência. E assim, curiosidade, a Princesa Sueli, que é nossa trabalhadora aqui da casa também, trabalha há muito tempo com questão de livros e editoriais na biblioteca, e eu lembro que um colega do movimento de arte espírita, que também trabalhava com comunicação, essa publicação é do ID, ele comentava que às vezes, eu não lembro qual a gráfica dele, que ele trabalhava, né, voluntariamente lá no movimento espírita do Sul, mas ele disse que às vezes essas publicações, elas não pagam nenhum custo delas, essas publicações populares. Então, o que é feito? Supondo que o custo fosse R$6 e eles repassassem a R$5. Então, esse R$1, entre aspas, né, que ficou de saldo negativo, as outras obras bancam, porque eles entendem que é uma contribuição, é uma caridade fazer com que aquele sistema, né, aquela gráfica, ela opere de modo a patrocinar edições populares do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu achei isso muito curioso, muito bonito. Esqueci aqui o nome do centro espírita deles, mas vem fomentar, né, o que nós vamos falar hoje, que o importante é que, assim como surgiu, né, a codificação espírita a partir de uma pluralidade de culturas, né, de fontes, de nações, é importante também que ela se divulgue e que ela se espalhe para uma coletividade, né, bem diversa. Então,
preâmbulo abaixo, né? Mais pessoas chegaram. Então, vamos começar o nosso comentário. Controle universal do ensinamento dos espíritos. O que quer dizer isso? Sem fazer juízo de valor, né, de como surgiram as religiões, as correntes filosóficas. Porém, ressaltando como surgiu o espiritismo, né, enquanto ciência, que tem seu tríplice aspecto, seu aspecto filosófico, religioso e científico, e como que ela chega, né, até os dias de hoje, desde a sua codificação. O capítulo, né, o item, ele vai fazer até uma comparação muito sutil com outras religiões, outras filosofias, que apesar de terem surgido personificadas em uma pessoa, isso não vai diminuir o mérito, mas a falabilidade, né, dessas situações é mais provável, porque se assenta sobre uma mente. Então, de novo, não é diminuindo outras religiões que tenham surgido nesse aspecto. Apenas uma pessoa, sei lá, psicografa um livro, e talvez naquela religião o termo não seja psicografar, mas a partir de apenas uma pessoa surge determinado, ou uma pessoa legisla, entre aspas, né, apresenta leis, ou apenas uma pessoa revela, tudo bem, nada contra. Porém, vamos refletir um pouquinho do quão grandioso se torna quando uma revelação, essa é da doutrina dos espíritos, se apresenta a partir de um caráter de universalidade. O que quer dizer isso? Esse caráter universal. Que as fontes sabedoras, os espíritos, né, sábios, se apresentaram, trouxeram as revelações, os ensinamentos, as respostas aos questionamentos de Dr. Revile, né, que era Allan Kardec, a partir de vários pontos, de vários médiuns, de vários centros espíritas, em vários locais diferentes. Nossa, e por que isso é tão grandioso? Porque isso faz com que esta revelação não se assente sobre uma só mente. Assim, nós podemos, por exemplo, conferir a concordância, né, que a concordância e a universalidade são dois princípios irmãos aqui nessa tarefa. Se eu tenho várias fontes, né, provedoras dessas informações, eu posso checar se elas são concordantes. E isso vai fazer o quê? Reforçar aquela mensagem. Inclusive, Kardec, né, enquanto pedagogo, enquanto cientista, alguém muito zeloso, apesar dele não atribuir a si as virtudes ou o mérito da codificação espírita, ele sempre deixou muito claro que os ensinamentos são dos espíritos, o mérito, né, são dos espíritos sábios. Nós temos que fazer esse parêntese e reconhecer a sabedoria e a serenidade com que Kardec exitosamente nos traz a codificação. Essa serenidade dá a ele cautela, para não ser, como nós dizemos aqui no sertão, no Piauí, afoito. Porque, veja só, estava-se diante de um fenômeno que muitas pessoas tinham contato, sobretudo em Paris, que eram as mesas girantes, mas não se tinha respostas. Então, só recapitulando, as mesas girantes, né, os espíritos se comunicavam, havia manifestações físicas, as mesas levitavam, giravam, havia batidas, né, na madeira, sons, né, que poderia se criar um código de linguagem, de diálogo, e aquilo foi entrando na moda. Porém, as pessoas não conseguiram ver a grandiosidade do que se passava, e aquilo ficou como um entretenimento, coisas frívolas. Então terminava uma festa, né? Paris era a cidade luz, né? A cidade, os mundos dos olhos se voltavam em Paris. Já tinha sentido o iluminismo, né? Grandes avanços, o avanço do método científico no século anterior. E ali estava no meados de se a codificação de 1857, coloca eles 3 anos antes, 1854, 53. Então, em 1850 já se tinha esses fenômenos chamando a atenção.
Porém, enquanto a maioria das pessoas viam nessas situações lazer, ou então uma ocupação boba do tempo, Kardec foi convidado a participar de uma das reuniões, mas enquanto homem sério, que tem seu tempo valoroso a valorizar, um homem das ciências, do ensino, pedagogo, ele conseguiu ver ali muito mais do que a diversão se apresentava. Então, enquanto pessoas perguntavam, eu vou me casar, nossa, fulano está traindo cicrano, ou então vou fazer uma pegadinha, qual a cor da minha roupa íntima, para saber se vocês sabem. Então você imagina, depois de vinho e de festa, como que não era conduzido sem nenhuma seriedade essas situações. Mas, torno a dizer, Kardec, com seu mérito de um homem sério, sereno, ele conseguiu perceber, pera lá, se aqui não existe um charlatanismo, são pessoas sérias que o convidaram, era uma reunião séria, a propósito, aqui Kardec foi convidado, ao contrário dessas tantas demais que eu comentei, que eram feitas mais por diversão. Então essas reuniões sérias, a exemplo de que Kardec presenciou, denotavam que, primeiro, não era charlatanismo, não tinha alguém movendo a mesa, escondido, o que se tinha era uma comunicação sem explicação, mas de respostas inteligentes. A linguagem do Código das Batidas, ela era respondida de modo inteligente. Vinham respostas, chegavam respostas inteligentes. Então, Kardec falou, pera lá, vamos estudar, E aí, Kardec logo foi percebendo, por exemplo, que os espíritos que se comunicavam respondiam a partir do seu grau de conhecimento. Então, às vezes, era possível perguntar, onde vocês estão? No mundo espiritual. Como se passa, como é a vida no mundo espiritual? E cada qual respondia a partir do seu grau de adentramento. Por que isso foi muito importante para Kardec perceber? Porque assim, ele entendia que aquelas respostas não necessariamente eram, entre aspas, perfeitas, porque vinha de uma fonte em amadurecimento. Ou seja, os espíritos, ao contrário se fosse Jesus, se fosse Cristo, que já está estabilizado na angelitude, na perfeição, todos os demais, ainda que sábios, ainda estão limitados ao grau que alcançaram. E percebeu também que existiam espíritos não sábios, espíritos zombeteiros, sobretudo aqueles que adoravam as festas e as reuniões bobas, de frivolidade. Então ele foi separando o joio do trigo. Nossa, essa é uma fonte maravilhosa que vem trazer informações do mundo espiritual, que é uma das grandes lacunas, do mundo, da matéria, tentar entender de onde vimos, para onde vamos e encontrar nesse mundo espiritual a resposta para muitas dúvidas, muitas incógnitas que a matéria não responde. Então nisso, os espíritos, sendo falíveis, podendo ser zombeteiros, podendo ser espíritos atrasados, Kardec pensou, e agora? É interessante esse estudo, mas é um estudo que deve ser feito com cautela, com prudência, com serenidade, e esse foi um dos principais méritos de Kardec, fora a organização, a didática. Então ele, cautelosamente, não saiu, agora eu vou fazer uma maratona. O Kardec poderia fazer uma maratona, passar, sei lá, um mês, uma semana, interrogando aqueles espíritos que estavam ali naquela primeira oportunidade que ele teve, com pessoas sérias, mas um único polo, seria uma única fonte, aqueles médiuns materializados, encarnados, e aqueles espíritos que têm afinidade com esses médiuns se comunicando. E foi isso que Kardec fez. Ele se empolgou, fez trilhões de perguntas para um único núcleo e tomou aquilo como verdadeiro para todo o sempre? Não. Ao perceber que essa fonte inesgotável, ela era uma coletividade, não era apenas um espírito que se apresentava, eram vários. Ao perceber que esse fenômeno acontecia em vários pontos diferentes, não era só em Paris que existiam, assim como não está centrado em algum espaço geográfico a localidade dos médiuns. Médiuns somos todos nós em maior ou menor grau,
mas médios ostensivos, né, existem em menor número do que a totalidade da população e existem em variados pontos do globo, em variadas religiões, variadas faixas etárias, poder aquisitivo. Quando Kardec já percebe isso, ele pensa que não vou perguntar, muito menos creditar a certeza e a verdade apenas um núcleo, apenas um médium, apenas um espírito comunicante. E ele começa a lançar essas perguntas para vários grupos mediúnicos, com vários médiuns e que teriam afinidade e contato com vários espíritos. E aí, dessas respostas concordantes, que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu acho essa pergunta maravilhosa, curta, sucinta e diz muito. Então, se tivesse vindo por essa fonte, essa essência, né? Kardec ajudou a extrair a essência de várias respostas. Se tivesse sido dada por apenas um núcleo, um médium, um espírito, poderia ser que estivesse limitado ao seu grau evolutivo. Mas se chegasse uma outra resposta e contradizesse, não, Deus, e desse outra resposta, ou seja, já não haveria concordância e colocaria em dúvida aquela informação, aquele ensinamento. O que é que Kardec faz? Ele lança a mesma pergunta para vários grupos e esses vários núcleos respondiam. E respondiam, gente, em tempos diferentes. Será um trabalho, por isso que eu digo serenidade e paciência, para aproximadamente uns 2, 3 anos. Esses núcleos iam respondendo por cartas. Às vezes o que respondeu o que é Deus hoje, o outro grupo responde 3 meses depois, 1 ano depois, já na iminência da publicação, né? Lembrando que aqui nós estamos tratando do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da comunicação. E essa narrativa de perguntas e respostas, esse exemplo que se dá a partir das perguntas e respostas, foi o exemplo do Livro dos Espíritos, como ele surge. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu início, Kardec se preocupa em fazer essa explicação, né? Já era o terceiro livro, já tinha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e aí, ao apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, é como se fosse o Rememorex. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, será comentado as passagens do Evangelho a partir do ensinamento dos Espíritos. E assim que tudo se deu. E assim que permitir, naquele intervalo de anos, que o Espiritismo fosse respeitado, porque ele não entrou com a tradição, e ao longo dos séculos, porque já se passaram 160 e pouquinhos anos, e as perguntas continuam concordantes. Não chegou uma pesquisa científica, pelo menos que eu tenho notícia, que tenha derrubado algum dos ensinamentos espíritas. Pelo contrário, elas reforçam. É muito comum o pessoal da medicina, né, da área médica, tem trabalhado muito a espiritualidade e a saúde. E aí vai falar o poder da oração, e já está aqui na codificação espírita, né, a eficácia da prece, transmissão do pensamento. E aí vai falar, no caso do Livro dos Médiuns, né, vai explicar vários fenômenos, e é o que a gente vê 160 e tantos anos depois, tudo conforme Kardec, né, havia codificado a partir do ensinamento dos espíritos. Então, essa concordância dá segurança, solidez à doutrina. Se ele tivesse se empolgado, repito, e depositado toda a sua pesquisa em um único núcleo, mais provável seria que eles, sendo espíritos falíveis, apesar de sábios, trouxesse alguma informação que o tempo, né, e a ciência viesse a derrubar. E tem um aspecto interessante. Segundo a literatura espírita, a revista espírita, Kardec faz essa peneira e publica as 1018 perguntas que tinham concordância. O que dá a entender que eram muito mais. Foram muito mais o número de perguntas realizadas. Porém, para aquelas que não se deu concordância, Kardec preferiu nem trazer. Então, às vezes, as pessoas... eu vou dar aqui um exemplo
de uma reflexão, né? Eu, muito tempo contribuindo no ESE, né? A gente pega sempre alunos novos, e como normalmente eu pegava o principiante ou o ESE 1, eu gosto muito porque os alunos fazem perguntas bem, como eu diria, entre aspas, eu não queria falar o termo iniciais, perguntas iniciais. A pessoa chegou na doutrina, há coisas que às vezes, que já está há mais tempo, fica com vergonha de perguntar por achar que é bobo, por achar que é primária. Então, nessas perguntas iniciais, né, a gente se surpreende com muitas indagações interessantes. Então, do fato de Kardec ter escolhido para publicar apenas as perguntas e respostas, nas quais as respostas foram concordantes nesses diversos núcleos, tem-se a possibilidade, então, de terem tido várias que Kardec preferiu deixar. E ele ainda dizia assim, que mais vale, né, deixar omitida uma possível verdade, mas que naquele momento estava em xeque, estava em observação, do que trazer como verdade uma mentira. Algo que viria a prejudicar. Então, não se preocupe. Se for mesmo verdade, nessa versão, os reveladores continuarão chegando, que chegam desde sempre. Aqui nós na matéria, né, sempre tivemos espíritos reencarnando que vinham trazer, continuam trazer revelações. A gente tem exemplo de Moisés, tivemos Jesus, que além de revelador, né, da segunda revelação, é o espírito mais evoluído que aqui já esteve. Então, essas revelações continuam chegando por obras complementares, como nós temos como referência na doutrina espírita o material de André Luiz, de Emmanuel, que são outras situações que a gente percebe que essa concordância se aplica. Fazer aqui um preâmbulo, por exemplo, como que a concordância se aplica na obra de André Luiz? Ela tem uma identidade e ela se mostra estável da primeira à última. E ele não se contradiz. E ele mantém, né, a sua linha, a sua proposta. E o tempo filtrou de modo positivo. Porque, eu sou do mundo das artes, né? A gente diz assim, que o que estiver sendo feito bom em termos artísticos nesse tempo contemporâneo, que é cheio de polêmica, porque tem umas obras meio duvidosas, não se preocupe, daqui a 500 anos vamos estar estudando aquilo que foi bom. Porque aquilo que foi ruim vai estar naturalmente sendo filtrado e eliminado, porque ele não tem por que permanecer. É como na música, a música é um exemplo bem didático. As músicas boas, daqui a 200 anos, vão estar sendo tocadas, vão estar sendo resgatadas, porque ela é atemporal. O tempo faz um filtro natural. As músicas ruins, as músicas chulas, aquelas que só tem apelo comercial, que só tem imediatismo do sucesso, o próprio tempo vai tratar de eliminar, porque a moda vai passar. Então isso é uma coisa, né, como exemplo citado, que ocorre naturalmente pelo tempo. Então, se você tem a obra de André Luiz, de Emmanuel, há tantas décadas, está bem realizando, né, pessoas esclarecendo, então elas estão sendo trabalhar, o próprio tempo está fazendo um filtro, ok? No caso da doutrina espírita, além desse filtro natural do tempo, né, que já vão aí 57, mais ou menos 163 anos, e só corrobora e só coaduna para a seriedade desse material, né? Então, Kardec faz essas perguntas, e se ele não perguntou ou se ele não publicou algumas, ele com certeza teve seus motivos. Uma vez, né? Aí volta, né? Que eu faço às vezes uma viagem. Volto pro exemplo do colega, do aluno, né? Do irmão Noese, que fez uma pergunta, e ele diz assim: por que Kardec não deixou muito claro uma pergunta sobre, por exemplo, a homossexualidade? Não teria ajudado tanto o movimento espírita? E aí me veio justamente, né? Será se ele não perguntou? Será? Será? Já estou questionando comigo, mas talvez ele tenha perguntado, porque o aluno falou no sentido de, ele se omitiu, ele não mexeu em vespeiro. Ele poderia ter colocado para ficar claro, assim como que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
Então, pode ser que sim ele tenha feito, mas que essas respostas tenham chegado com um grau de diferença que não dava para ele pegar e resumir num pensamento e numa essência só. E aí, qual era a ideia? Ficou um pouco dúbio, ficou duvidoso, é melhor deixar o tempo. Vai ver, não é chegado o momento da Terra ter essa resposta de um modo preciso, porque tem questões culturais, tem várias questões que às vezes a Terra não se encontra pronta. Então pode ser que ele tenha feito não só essa, outras tantas perguntas. Pode ser que ele tenha feito, e pode ser que tenham chegado de um modo um pouco distante uma da outra, e por sua serenidade, sabedoria, pensou, não, pois é melhor nem publicar. Porque para publicar e ficar com essa diferença, né, ali em sua base, não vai dar solidez. Vai ser mais provável que ela possa vir a cair. Então ele publicava aquelas em que todas elas fechavam bonitinho na mesma essência, ainda que com linguagem diferente, né? Porque uma pessoa é do sul da França, outra pessoa é da Espanha, uma pessoa vem de um grau de conhecimento intelectual, de letramento maior, então vai vir com termos mais burilados, porque às vezes, ou também o espírito, é um espírito que tem a linguagem. Então, estamos falando de essência, né? Não estamos falando de que todas as respostas chegaram igualzinha, com as mesmas palavras, os mesmos pronomes. Não, chegaram em essência iguais. Todas essas publicadas. Mas, muito provavelmente, tiveram outras que, por não terem essa concordância, Kardec propôs que era melhor não ser publicado. E isso que permite com que a doutrina, até os dias de hoje, né, não tenha. E se tiver, não é falta, não é vergonhoso não. Porque Kardec mesmo disse que se tiver algo que a ciência venha a contrapor com provas irrefutáveis, pois a gente revisa enquanto movimento espírita. Porque Kardec coloca, né, que a religião, né, ela tem que se unir ao pensamento racional, tem que se unir à ciência, ela não pode vir com dogma porque é. Se aparecer um pensamento fundamentado, comprovado, derrubando algum ensinamento, alguma colocação espírita, pois revejam, reflitam, né, refaçam. Isso é de uma sabedoria, de uma serenidade que dá solidez, né, à doutrina. O fato é, por coincidência, não teve. Ao longo desses 160 e pouquinhos anos, ainda não teve essa situação. Mas só o fato de estar predeterminado por suas orientações, que sim, possam ser reanalisadas, já demonstra, né, a segurança e a humildade de uma tarefa que foi feita, né, com muito zelo, mas entendendo que a ciência não pode ser excluída. Ela tem que sempre ser ouvida porque nós somos racionais. E é isso que vai fazer com que a nossa religiosidade ela seja estável, né? Ela seja sólida. É o fato dela ser, como eu diria, o fato de nós sermos humildes, né, entre aspas, o suficiente para encararmos a razão, encararmos a ciência. Né? Por que eu digo humilde? Porque a gente não está encarando para peitar, para dizer, olha, esse é o nosso posicionamento. Você que estude mais, cientista. Não, vamos ouvir o que está sendo falado sobre oração. Oração é bobagem? É perda de tempo? Se um dia a ciência vier e dizer, olha, tudo bobagem, perda de tempo, fizemos uma pesquisa com 100 mil pessoas. Se um dia, aí a gente revisa. Mas não teve. E no exemplo dado, por sinal, é o oposto. As pesquisas vão dizer a mesma coisa que os espíritos já falavam. Ok, então eu vou fazer aqui a leitura de um trechinho específico. É um item um pouquinho longo, vírgula, né? Depende muito. Em relação a outros itens, ele é um pouquinho longo. Mas eu escolhi só um trechinho. A concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso.
é evidente que, se está sob o império de obsessão ou se relaciona com um espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiuns de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A única séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Aqui está resumindo, né, em poucas palavras, o que nós estávamos conversando, refletindo, e ele trouxe até uma questão que eu não lembrei de colocar aqui na fala. As situações de obsessão, em que o médium pode ser induzido ao erro, né? Eu falei de espírito zombeteiro e tal, mas às vezes pode ter situação em que aquele médium, ele pode estar sendo induzido ao erro, e se eu fosse me preocupar apenas com a opinião e encolher a opinião ou a mensagem de vários espíritos, o que é que diz aqui? Que às vezes pode ser que um mesmo espírito te apresente com vários nomes, porque aquela fonte, aquele médium, poderia estar está sofrendo um processo obsessivo e sendo um canal, né, para que essa distorção chegasse. Então, por isso que ele diz, não basta apenas vir de fonte de espíritos diferentes, porque poderia ter essa situação de o mesmo espírito estar se apresentando com vários, mas teria que vir de médiuns diferentes e de núcleos mediúnicos diferentes, porque senão, como ele fala, em um mesmo centro espírita pode ter 7, 10 médiuns. E pode ser que os 7, 10 médiuns estivessem, né, sob influência negativa, sob obsessão de um só espírito ou de um grupo de espíritos querendo trazer a desordem. Então, essa universalidade parte de vários espíritos comunicantes, vários médiuns comunicantes em vários núcleos espíritas, né, núcleos de mediunidade diferentes, em várias partes diferentes. Só não pode ser em vários períodos diferentes, que isso é o que está ocorrendo e vai continuar a ocorrer ao longo dos séculos, porque como se deu, né, como eu comentei, ali a codificação do livro dos espíritos mais ou menos uns 3 anos, e depois segue um intervalo de uns 2 anos para cada livro da codificação. Então houve um período de tempo X, né, de Kardec trabalhando 10, um pouco mais de anos. Então não dava para pegar, agora eu vou pegar perguntas que foram feitas do século I, perguntas que foram feitas na Idade Média, perguntas que foram feitas no Renascimento. Aí também já era demais, porque não dava na alçada de Kardec voltar no tempo, não tinha uma máquina do tempo. Então, a única concordância que não poderia a única concordância com a qual Kardec não poderia se comprometer é essa, ter sido vários espaços de tempos diferentes, bem distantes um do outro. Porque tempos, em termos de meses, sim, tinha pergunta que era feita em um mês, tinha pergunta que era respondida 2 anos depois, situações, mensagens, né, que já Kardec, quase por desencarnar, 10 anos depois, no início da sua atividade, chegavam mais mensagens e coadunavam, concordavam com aquelas primeiras. Então, nesse intervalo de tempo, né, menor, teve essa concordância. Mas essa concordância do filtro grande do tempo é essa que vai se construindo. É chegar uma obra de Emmanuel, quando a gente citou, de André Luiz, e bater direitinho com o que já se dizia. É saber que daqui a 200 anos chegarão outros médios, outros reveladores, outras informações que à época não puderam ser esclarecidas, porque a humanidade não tinha madureza para recebê-las, não estava preparada. E essas novas revelações que vão chegar ao longo dos séculos, mantendo essa concordância. Ok? Então, a garantia única, séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. E aqui já quase concluindo a nossa linha de raciocínio, quando ele fala estranhos uns aos outros, né? A gente tem que lembrar e fazer essa consideração de que tudo era muito mais difícil em termo tecnológico naquele tempo.
Mas essa dificuldade é até boa. O que é que eu digo difícil? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Não tinha as facilidades, não tinha internet. Então, isso que fazia com que, entre aspas, ficasse difícil, também tinha uma vantagem. A gente pode dizer que realmente esses núcleos não se conheciam. Porque se eram em países diferentes, né? Em comunidades diferentes, e não tinha grupo de WhatsApp, não tinha internet, realmente era muito pouco provável que tivesse um montim, né? Um coloio assim de espíritos negativos em regiões tão distantes. Hoje ficaria um pouquinho mais complicado de apurar a concordância, né? Por conta desses grupos de Telegram, dessas coisas que realmente juntam várias pessoas. Se Deus o livre, né, tivesse uma legião de espíritos mal intencionados, né, eu digo mesmo desencarnados, eles poderiam estar aí pulverizados em várias partes do globo. Mas em 1857, na época da codificação, não, era tudo bem mais difícil. E, como eu digo, traz uma solidez, né, a essa proposta de Kardec, o fato de sabermos que esses médios não se conheciam, então não era carta marcada, eles não tinham combinado aquelas respostas. Bom, como esse é o início, né, eu abri alas, é o item introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu acredito que a casa vai continuar, né, nessa sequência. Fica aqui, né, os nossos votos para que as pessoas, né, possam se engajar nessa possibilidade de estudo do Evangelho, não só do Evangelho, mas das obras básicas, sistematicamente, numa sequência, garantindo que nada ficou para trás. Porque nós costumamos fazer, eu pelo menos faço o Evangelho semanal, abrindo aleatoriamente, o que é ótimo, né? Muitas vezes os espíritos ali induzem para que chegue justamente aquela reflexão necessária para aquele núcleo familiar e tal. Então isso é muito bom. Porém, às vezes, de tanto ser feito desse modo, com a abertura aleatória, você perde a ideia da sequência, você perde a oportunidade de estudar essa sequência e a integralidade. Então, por mais que você abra várias vezes, né, sempre haverá um espacinho ou algumas páginas ou um capítulo que não foi estudado, né, salvo se você se ocupa em determinada fase, né, dos seus estudos, a fazer esse estudo sistematizado, garantindo que todos os itens vão ser refletidos. Então, eu espero que nós possamos seguir, né, com o Evangelho a nos guiar, e que o trabalho, né, dos espíritos e de Kardec, ele possa ser divulgado, possa ser multiplicado, trazendo as benesses, né, que o nosso planeta tanto necessita. Então vamos elevar o nosso pensamento para finalizar a atividade da manhã de hoje, levando nossos pensamentos aos bons espíritos, a Jesus, a Maria de Nazaré. Mãe Maria Santíssima, Jesus, mestre amigo, espíritos protetores, agradecemos por mais uma atividade, por mais uma oportunidade de estudo, de trabalho, de reflexão. Agradecemos, Senhor, por esta doutrina de luz a nos iluminar. Te pedimos sua proteção por todos os trabalhadores desta causa, pois falíveis que somos, estamos suscetíveis às influenciações negativas, mas que os nossos pensamentos nesse momento se unam em pedido de bênçãos e de proteção a estes trabalhadores do mundo espiritual e do mundo material, de modo que essa doutrina se mantenha viva, forte, multiplicada. E que nós, enquanto aprendizes, possamos fazer valer os esforços desde os primeiros trabalhadores desta causa e preparando um terreno para aqueles que virão, que serão muitos. Nossa terra de regeneração há de receber muitos espíritos adiantados, e este pensamento trazido pelos espíritos, essas respostas sobre a vida espiritual, suas relações com o mundo material, com certeza auxiliarão nesse processo de transição do nosso planeta Terra. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, pela saúde que nos permite estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de trabalho. Permaneça conosco essa semana que inicia e todo sempre. Assim seja.
Bom, meus amigos, vai ficar salvo aqui, depois quem quiser compartilhar para alguém, comentar sobre esse momento de atividade aos domingos, mas Evangelho segundo o Espiritismo, né, serão trabalhados. E com Deus, boa semana. Opa. Deixa eu ver como eu faço, fechar.